quando a gente fala de IA, eu não é que eu pego esses documentos todos, jogo numa IA e falo, responde. Isso é muito perigoso. Não saia querendo resolver todos os problemas com IA. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao episódio do Inovação em Experiência do Cliente. Esse podcast que nasce para que você, empresário, você empreendedor, você líder ou especialista em experiência e sucesso do cliente, consiga entender, questionar, ouvir pessoas do mercado que estão vivendo esse novo momento de inovação e experiência do cliente. Então, esse espaço aqui é um espaço que foi construído para que a gente se questione mesmo, para que a gente reveja para onde estamos indo enquanto pessoas atuantes no mercado de experiência do cliente e também nos questionarmos sobre como o cliente tem se comportado diante de tudo isso. E eu trago aqui para nós especialistas, pessoas que vivem no mercado esse momento de inovação e têm muita experiência, têm cases e muitas histórias para compartilhar conosco. Esse espaço é para aprendizado. Então, a ideia aqui é que a gente consiga trocar sempre. E hoje nós vamos falar sobre inovação e automação dentro desse universo de experiência do cliente. E para conversar com a gente, eu trago o Matheus. Seja muito bem-vindo, Matheus. Obrigada por estar aqui conosco. Valeu, Clarinha. Obrigado a você pelo convite. Imagina. Matheus, eu quero que as pessoas te conheçam. Eu quero que elas saibam quem é o Matheus, o que ele faz, para que elas entendam até o porquê você está aqui para conversar com a gente hoje também. Tá bom. Eu vou começar meio atrás, mas vai valer a pena. Assim, no segundo colegial, eu lembro que eu tinha 12 matérias, sendo arte, religião, não sei o quê. E eu peguei, das 12 matérias, peguei 11 recuperações. Só não peguei educação física. Não que eu fosse muito bom de esporte, mas assim, dava pra passar, né? E aí, nessa época, eu me questionei. Eu até chamei meu pai e minha mãe um dia na sala e falei assim, pai, mãe, quanto custa uma faculdade? Ah, custa tanto. Pô, se eu comprar um caminhão, financiar ele em 4 anos, é o mesmo preço. Eu vou virar caminhoneiro. Porque, assim, nitidamente, esse negócio de estudar não é pra mim. Assim, pra mim era claro. Eu sempre fui top 3 alunos ali na parte de baixo, né? Dos piores. E aí, quando eu me formei na escola, consegui passar e me formei na escola, eu fui morar um ano na Austrália. Eu fui pra Austrália porque, muito incentivado pelo meu pai, que tinha morado fora também quando era pequeno, apesar de ser do interior, e, enfim, uma outra história, mas porque podia trabalhar. E lá eu trabalhei limpando chão, limpando escola, limpando prato, trabalhando em balada. Tirei um mês pra trabalhar numa fazenda, trabalhava catando tomate de segunda a sexta, sábado domingo empacotava vegetal. Porque assim, era eu e um monte de europeu nesse lugar trabalhando, né? Europeu, japonês e tal. E aí quando alguém falou assim, tem uma vaga também pra trabalhar no final de semana. Quem quer? Eu. Eu queria trabalhar. Ganhava $18 a hora. Falei, na hora, eu quero. E ninguém que tava ali precisava, né? Nos países deles, eles também trabalham e ganham bem. Então, pra mim, era algo mais gritante. Falei, na hora. E aí eu fui. Enfim, depois dessa experiência eu voltei pro Brasil e fui pra faculdade, fui fazer administração e louco pra trabalhar. E aí eu entrei na Danone como estagiário, fiquei 2 anos lá. Eu não sei como meu chefe me aguentou 2 anos, que eu não teria me aguentado, mas tudo bem. E quando eu tava lá, eu falo assim, cara, tem alguma coisa errada nessa empresa. E aí, depois de 2 anos, eu entendi o que estava errado. Porque as pessoas eram promovidas, ganhavam dinheiro, a empresa dava lucro. Era eu que estava errado. Assim, não encaixava naquele mundo. Tomei umas comidas de rabo, depois... Enfim. E aí, nessa época, eu fui abrir um negócio. Eu fui tentar abrir um negócio, acabei pegando um roubo numa empresa... Um pai tinha uma empresinha pequena, fui ajudar ele. Acabei ajudando ele por conta disso, desse roubo que eu peguei. Porque eu olhava e falava assim, pô, o gerente tá roubando. O cara que estava na produção ganha muito pouco, e esse cara ganha bem. Então, qual é o exemplo? Ó, eu ganho mal trabalhando, e quem rouba ainda ganha dinheiro. Então, tá errado. O exemplo era muito ruim. E aí eu fiz questão, se meu pai não quisesse ver, porque alguém já tinha falado, já falei pro Dino, ele não quis, meu pai, né? Uhum. E aí foi nessa época que eu acabei ajudando ele ali na empresa. E depois de um tempinho eu conheci o pessoal da Blue Lab, que foi uma empresa de tecnologia, eu sempre fui zero tecnologia, nunca entendi nada de tecnologia. E eles contaram do negócio e tal, e eu acabei me encantando e entrei lá para trabalhar. Uma parte da minha entrada também foi, eu trabalhava sem ganhar nada em troca de equity na empresa, né? E aí foi na Blue Lab que começou toda a minha experiência em tecnologia. Porque, primeiro, eu sempre olhei, naturalmente, por não ser do mercado de tecnologia, eu sempre olhei do lado do cliente. Então, eles me contavam assim, Matheus, a gente faz robôs de automação, então a Blue Lab faz robô de automação em voz e texto, é um robô só que fala pelos 2 canais, e a gente é muito melhor que todo mundo no mercado. Olha esse caso dessa empresa que está fazendo, olha que lixo, que absurdo e tal, e a gente é muito melhor. Eu falei, vocês são bons mesmo? Tá bom, por que você cobra desse jeito? Na época eles cobravam
vendiam a licença e tinha um FII anual da licença. Aí tinha a parte de mão de obra, né? Homem-hora que falava. Aí tinha o servidor. Eram umas 5 ou 6 linhas que cobravam, tudo meio desné. Eu falei, cara, isso não faz sentido pro cliente. Eu nem sabia o que era CX, tá? Mas para mim era gritante, assim, não faz sentido comprar isso. E comecei a encher o saco deles, a gente foi montando um modelo de negócio que eu acho que hoje foi a coisa que mais fez a Blue Lab crescer, tanto para venda quanto do ponto de vista interno de gestão. Qual que é esse modelo, né? A gente trabalha 100% em performance. Então, exemplo, se a gente for fazer um robô de cobrança, a gente tem um cliente hoje que está nesse modelo, a gente cobra, a gente ganha cada vez que eu cobrei um cliente que ele pagou. O nosso forte não é cobrança, mas a gente tem alguns cases desse aí, tá? Então, olha que legal, quando o cara recebe, eu também recebo. Fora isso, ele não me paga nada. Opa, já começa a ser um modelo diferente. Quando é o mais receptivo, que a gente tem bem mais case, que é a nossa praia, porque o receptivo... Imagina assim, se eu ligo para Clarin, eu sei o que ela quer. Então é fácil eu direcionar a chamada, né? Clarin, você tem uma dívida? Sim. Você quer pagar? Não. E se eu parcelar em 3 vezes? Sabe? Eu vou direcionando, é muito fácil. Quando você me liga, eu preciso primeiro identificar o motivo por chamar. E você pode falar de maneiras diferentes, são vários motivos. E depois tratar esse motivo. É muito mais complexo. E esse é o nosso universo que a gente navega melhor. Mas também nesse modelo é assim, a gente adotou um modelo que eu não cobro setup, eu integro, faço robô, coloco para rodar, coloco para operar e vou te cobrar por resolução satisfatória. O que é isso? Toda chamada que eu não transferir para um atendente humano, que o cliente não rechamar e que ele não der nota detratora na PSAT, eu cobro. Qualquer coisa diferente disso eu não cobro. Então veja, esse modelo ele me paga, a gente alinha o incentivo, a gente, a empresa e o usuário final, porque eu só ganho quando eu dou uma experiência para o cliente final melhor e quando eu dou redução de custo. Porque necessariamente, quando ele paga para mim, ele paga muito menos do que ele pagaria para um humano. Então vira um modelo, por que foi permeando a cultura? Primeiro que assim, a relação com o cliente é muito bacana. Meu cliente vira e fala, eu queria fazer isso. Fala, pô, mas isso é o que vai dar mais resultado? E o resultado é para os dois. Tudo é para os dois. Então, quando o incentivo é alinhado, é muito bacana. Enfim. E aí eu entrei nessa empresa e fui aprendendo tudo. Como é que... Um dia eu cheguei para um cara e falei, senta aqui, você vai em casa. Chamei o desenvolvedor em casa. Que desgraça que 1 e 0 faz tudo isso. O cara, puta. Eu queria entender aquilo, né? Como? Como que escreve? Como é que eu vejo tudo isso aqui, né? Então, eu quis entender a fundo. Como é que funciona uma API? Como é que é a integração? Por que dá? Por que não dá? Onde tem as dificuldades? A telefonia? Enfim, é um universo ali, né? E aí, eu acabei também investindo em outras empresas e estou aqui hoje. Muito bom, como CXO da Blue Lab. Isso, Olha perfeito. só. E você fala 2 coisas que me chamaram a atenção aqui. A primeira é quanto você sempre foi, desde o início, muito questionador e o quanto você já tinha uma cabeça de inovação, né? Não era inovação, é que para mim, assim, é que quase que não tinha outro caminho. Eu não conseguia não olhar com o olhar de quem está comprando. Sim. É aquela coisa, para mim, todo ser humano, ele é... E as pessoas vão discordar, eu já tive até enfim, várias discussões sobre isso, mas são egoístas nas suas ações, então eu tenho que pensar assim, cara, por que a Clarin quer fazer isso comigo? O que eu tô dando para ela? O que ela tem para ganhar? Então, se ela tiver para ganhar e eu também, baita relacionamento. É uma troca voluntária onde ambos ganham. Ótimo, funciona. Se só eu tiver para ganhar, eu posso encher o saco da Clarin. Não vai dar certo, porque ela não tá ganhando nada com isso. Então, pensar no outro por uma perspectiva de egoísmo racional do meu lado. Não é porque eu sou bonzinho, é porque eu quero que dê certo aquilo que eu quero fazer. Que você tem. Então, Mas para você isso é óbvio, porque a sua cabeça funciona sei dessa lá, eu forma. não sei porquê também, mas sempre é isso. Você é construído dessa forma, você foi constituído assim, as suas vivências te constituiu assim. Mas você tem uma cabeça provocativa, porque todos os lugares que você passou, você provocou mudanças, inclusive na Blue Lab. Sim, né? sim. E aí você começa até a buscar entender mais sobre tecnologia também, entender como que funciona o outro lado. Eu tenho até faço um parêntese aqui, porque eu me identifiquei muito com a sua fala, porque eu fiz um caminho parecido. Eu sempre trabalhei com experiência do cliente, desde quando isso nem era experiência do cliente, era só um atendimento. E quando eu fui trabalhar com startups de tecnologia, em especial SaaS, eu comecei a sentir necessidade de questionar por que não dava para fazer, por que demorava-se meses para fazer uma correção, por que tudo que o cliente pedia era não dá para fazer, não vamos atualizar, ou por que a comunicação entre tecnologia e cliente era tão difícil. E aí eu fui estudar a gestão de tecnologia da informação
que foi muito difícil. Foi nada fácil. Essa parte de programação e etc. Foi punk. Mas isso muda o jogo, né? Isso nos coloca diante do mercado de uma forma muito mais estratégica, né? Como que você enxerga até a importância disso para o mercado, de ter essa visão dupla, né? Do cliente para o negócio e do negócio, que é a tecnologia, a estrutura, para o cliente? Então eu vou dar os dois caminhos. Quando eu falo com algum desenvolvedor mais júnior, eu falo, amigão, deixa eu te explicar uma coisa. Sim, você tem que aprender a desenvolver, escrever código, super importante, porque senão você não entrega seu resultado. Mas se você rapidamente também não começar a entender do negócio em si, não começar a olhar o que essa empresa faz, onde dói. O cliente me pediu isso, mas no final ele quer resolver esse. Geralmente as pessoas vêm com uma solução, né, para o desenvolvedor. Tá, o que você quer com essa solução? Pergunta. Não, tem uma solução mais rápida e melhor aqui que dá para fazer, que é assim. Opa, se você começar a entender, você vai ser um bom desenvolvedor daqui para frente. Se você só escrever código, o ChatGPT já te atropelou. Então, acho que quando eu falo com a perspectiva do lado de lá é essa, e quando eu falo com alguém de negócio, eu não vou sugerir, eu sempre falo para os meninos, galera, vocês entendem de negócio, conversa com o cliente, isso tudo é super importante. Não precisa aprender a escrever código, eu não sei escrever código. Então, eu até fiz um curso de HTML quando era muito pequeno, mas não sei escrever código. Mas a arquitetura, como funciona, como as coisas se amarram. Pô, tem um orquestrador aqui em cima, ele fala aqui, aqui vai, aqui volta, aqui chama uma API. O que é uma API? Pô, eu dou um dado para um URL, um endpoint, e me volta uma informação. Ah, legal. Então, essa arquitetura as pessoas têm que entender. Então, eu acho que dos dois lados. Porque no começo, quando eu não entendia, eu tinha certeza. Claro, para mim, na minha cabeça, tava óbvio. Sei lá, é um balde. Faz um balde. O cara conseguia me trazer alguma coisa que tinha tudo que eu pedi, mas não tinha nada a ver com o balde. Porque, óbvio, eu tinha a visão do negócio e ele não. E eu não sabia traduzir tão bem. Então, acho que esse é o grande aprendizado dos dois lados, né? Você tem que ter a visão. Você não precisa ser aquele especialista em ter. Você tem a visão do todo e você é muito bom em programar. Ou você tem a visão do todo e você é muito bom em vender. Mas se você não tiver a visão do todo, você vai ser um profissional muito capenga. Pois é, e aí a gente chega no momento do mercado em que temos uma inovação acontecendo dentro de experiência do cliente. Eu venho de uma época em que nós fazíamos análise de pesquisas na unha. A gente separava ali uma porcentagem, porque humanamente era impossível se analisar ali toda, principalmente quando era um alto volume de pesquisas, por exemplo, e a gente começa a sair desse lugar de ter um humano ali fazendo na unha e passa a ter tecnologias atuando dentro do universo de experiência do cliente. Só que a gente tem algumas dores que já estão aparecendo, né? De humanização dessas relações, a gente começa a perder esse contato mesmo direto, mas ao mesmo tempo tem muitos ganhos, né? A gente começa a perceber o quanto é possível escalar, o quanto é possível crescer, ter análises até mais profundas, com cruzamento de dados, né? Para que deixe a construção desse racional muito mais interessante. E dentro desse universo que você tem vivido, o que você tem encontrado dentro das empresas, assim, de necessidade, quando os clientes chegam para você ali, poxa, estou entendendo que eu preciso levar esse processo de inovação para minha empresa. Quais são as dificuldades e necessidades que eles apresentam? Muita gente vem, cara, eu quero colocar IA na minha empresa. Acho que essa é a primeira coisa, o atual, que já foi o WhatsApp do passado, eu quero ter o canal de WhatsApp, que já foi o Omnichannel, que ainda persiste, mas assim, sempre tem alguma hype, e não estou dizendo que é uma hype que vai morrer. Algumas persistem e são fenomenais. Acho que essas 3 que eu falei aqui são das persistentes. Que as empresas querem adotar. Então, essa é a primeira dor. Mas quando você aprofunda um pouquinho, é mais do que a IA, né? Eu quero conseguir atender melhor de forma mais barata. Eu quero uma melhoria de experiência e uma redução de custo. Acho que quando a gente fala de atendimento, nem de CX um pouco, depois a gente pode falar. Porque eu gosto de dividir CX, CS e atendimento a cliente, são áreas diferentes, mas enfim. Então, no atendimento, é muito essa questão do que eu quero agora. E não assim, pô, a minha estratégia é essa aqui, é natural do ser humano, também fazia bastante isso. Eu quero essa estratégia aqui, quais são os melhores canais? Outra coisa que eu vejo também é que a galera que, às vezes, pô, veio uma onda, esse cara não pegou, então agora ele quer pra onda nova. E que não é possível. Eu não tenho o Omnichannel ainda, mas agora estamos falando em hiperpersonalização, eu já quero hiperpersonalizar. Calma, não dá. Se você não construir a base, não funciona. Isso eu acho que é um outro erro. Mas de forma geral,
O pessoal, e aí você falou um pouco de humanização, né? Todo mundo quer ter um atendimento humanizado. Eu fui numa palestra um dia sobre robô, especificamente. Aí eu perguntei, galera, quem é que não gosta de ser atendido por robô? E eu fui o primeiro a levantar a mão. O pessoal ficou aqui, porra, é essa, né? Como assim? Não, assim, eu quero ser atendido de maneira mais rápida possível, porque eu não quero esperar, e assertiva. Se for um robô ou não, pouco me importa. Então, quando eu vou num cliente falar de implementar robô, eu falo assim, amigão, eu tô preocupado não com o meu robô ser eficiente, eu tô preocupado com o canal que eu tô atendendo ser muito bom. Por quê? O dia que a Klarna precisou falar com a empresa, ela falou no canal do robô, mesmo que eu tive que transferir para o humano, e o humano resolveu rápido para ela, porque, sei lá, depois de atender ela, eu já fiz um resumo do que ela precisava, já dei para o atendente humano, chegou lá muito mais mastigado e o cara atendeu rápido, eu estou competindo pelo canal, do meu ponto de vista, né, de tecnologia. Então, se o canal chat é muito bom, ou se o canal voz é muito bom e eu tô ali, eu quero que o canal seja bom, porque a Clarin volta naquele canal. Então, eu vou ter mais volume com o longo do tempo. Se é um canal ruim, a Clarin fala, cara, entrei aqui, esse robô me travou, não me atendeu, quero o telefone, nunca mais entro nessa porcaria. Então, a médio prazo, eu perco dinheiro e para a empresa também é pior. Né? Então, eu acho que... E aí, quando a gente fala de humanização, então, acho que a primeira coisa é pensar no canal, não só no que você está vendendo. E a segunda coisa é falar de humanização se eu obrigo a Claren, que é um ser humano, a seguir um script fechado, porque eu não confio na habilidade dela de falar com as pessoas. E nesse script, ela vira um robô, para que eu estou fazendo a Claren fazer isso? Deixa eu colocar um robô para fazer. E se ele não entender, eu transfiro. E não é transferir, não entendi. Não entendi, parece que é a Claren que não sabe falar direito. Não, Claren, entendi, vou te passar para um especialista, porque eu não sei resolver o assunto. Então, até a maneira de transferir e não transparecer que a Claren, ou parecer que eu tô achando que a Claren é idiota, eu acho que você tem que preocupar na experiência como um todo. Aí a gente tá falando de UX, né? Daquele canal, para que a experiência como um todo seja muito bacana. Porque daí os clientes voltam naquele canal e usam ele de novo. Então, acho que o anseio das empresas é esse, e os problemas que podem aparecer, assim, são... Perfeito. Já tem muito questionamento aí que dá para fazer dentro do que você trouxe, que são dores que eu tenho percebido também dentro das empresas. Quando você fala, né, que as empresas te procuram falando, eu quero melhorar a minha parte ali de relacionamento com o cliente, é o que acontece comigo enquanto consultoria também. Eu quero melhorar a minha experiência, quero reduzir custo e quero dar uma melhor experiência para o meu cliente. Mas, por vezes, as empresas, elas nem sabem o que está por trás de tudo isso. Né? Elas não se atentam da importância de ter a estrutura que você comentou. Né? Antes de colocar uma inteligência artificial, antes de colocar uma estrutura mais robusta, você precisa olhar para processos, para pessoas, né? Para a esteira do produto. Como é que está a esteira de produto? O cliente está, a jornada, ele está navegando bem nessa jornada? Tem que olhar UX, como é que está a UX? Tem que olhar para tudo isso, antes de você pensar em automatizar e antes de você pensar em reduzir custos da operação. Né? Perfeito. E tem uma outra coisa que você me falou, que me chamou a atenção, que é sobre a transparência no uso da inteligência artificial em robôs. Quando o robô ele tem contato com o cliente, que é utilizado num chatbot, por exemplo, você acha que a gente tem que ser transparente nesse uso ou dá para ter uma relação que o cliente ele nem percebe que é um robô que está falando? Eu confesso que eu tenho dúvidas sobre isso, tá? Tem Boa. até o pessoal que a gente tem bastante troca ali, a Yasmin, o Chops, o pessoal da Johnny Days, eles são muito a favor de mostrar que é um robô. Tá? Inclusive, em vez de colocar um barulhinho de teclado atrás, eu coloco um blip, blop, blop, para você perceber que é um robô, para não ter ilusão. Eu não gosto de enganar o cliente, acho que é besteira enganar, mas eventualmente você não precisa declarar que você é. Ou o que acaba acontecendo com a gente às vezes eu até falo, sou atendente virtual, mas é tão fluido a conversa que o cara esquece. A gente tem uma gravação engraçada aqui no final, o cara... Então é isso, minha patroa. Bom carnaval pra você e muito obrigado. Ele desliga. E a gente avisou no começo. Então, eu acho que a questão não é nem falar ou não falar, né? Eu não acho que é um problema você falar, mas o mais importante é que a jornada... Tentar enganar e fazer uma jornada muito tosca, aperte 1, 2, 3, 4, é uma piada. Ou que o robô não entende nada. Então, fala. Assim, minha dica no final fala, sem precisar exaltar muito.
Até aquela coisa, né? Olha, eu sou um robô, vai com calma. Não, pra mim também não é legal fazer isso. Oi, eu sou um atendente virtual X, Matheus, como eu posso te ajudar? Da maneira mais direta possível. Eu acho que um erro maior do que falar ou não falar são aqueles prompts que tentam... Ih, eu brigo com os clientes direto com isso. Porque várias áreas começam a vir e falar, eu quero colocar avisar que eu tenho agora um novo show, avisar que eu tenho não sei o quê. Cara, não fala nada. Se a Karen me ligou, ela tem um problema. Deixa eu acolher, entre aspas, né? Olá, meu nome é Matheus, como eu posso te ajudar? Fala o seu problema. E eu falo assim, puta, Clara, entendi que você quer A, B e C. Deixa eu consultar aqui. Enquanto eu consulto, aí eu posso até fazer algum tipo de abordagem, mas não no primeiro momento. No primeiro momento, a gente tá ansioso pra desabafar o nosso problema. Então, acho que essa é a primeira coisa. E aí, eu acho que deveria, sim, falar, sem exaltar muito, sem ficar dando desculpa. Só falar, ó, sou um assistente virtual, Matheus, como eu posso te ajudar? E segue a conversa naturalmente. Aí você não precisa reforçar ao longo do tempo. Até pode, mas não precisa. E aí vai ser fluido para o cliente, ele vai acabar esquecendo disso. Eu gosto da sua linha de raciocínio e eu me identifico com você quando você fala que tem dúvida sobre isso, porque eu também tenho. E tem uma coisa que a gente utiliza muito quando a gente vai falar de comunicação, que para você conseguir se comunicar bem com o outro, você precisa entender primeiro com quem você está falando. E isso é uma premissa que eu tenho levado muito para quando esses questionamentos aparecem, né? Depende com quem eu estou falando. Se o meu produto ele é entregue, por exemplo, para, sei lá, profissionais de tecnologia, eles já sabem que existe um robô ali atrás. Será que eu preciso ficar, oi, olha, eu sou uma assistente virtual? Não, eles já sabem que eles vão, na maior parte da jornada deles, lidar com o robô. Agora, se você está falando com um produto que entrega, por exemplo, para um público que é dona de casa, por exemplo, né? Eu tenho um cliente que ele entrega produto para esse público, que ele já questionou a necessidade de transparência para isso. Elas precisam saber, porque se tiver qualquer erro, o nível de frustração também reduz, É verdade, né? verdade. Então, eu também tenho feito muito esses questionamentos e eu tenho usado o depende, né? Boa. Faz sentido para Faz você? total, total, total. Acho que é isso mesmo. Tem que olhar o caso e não é mentir, mas o quanto eu transpareço, forma que eu vou transparecer. É Eu isso. também acho que tem esses pontos, né? Acho que é detalhe. Mas assim, se fosse ter que falar de uma maneira geral, eu falaria de maneira sutil e tocaria o barco sem enrolar muito. Vamos direto à pergunta, como eu posso te ajudar e tentar resolver o problema. Mais do que falar ou não falar, é como monta essa jornadinha. Show. Né? E você já tem presenciado, né, literalmente olho nu, operações que já têm tecnologia atuando na primeira camada, principalmente da operação ali, que é o suporte, né, aquele nível 1 do atendimento. Como é que tá o bastidor dessas empresas, assim? Eles estão já colhendo frutos? Ainda é muito embrionário? Como é que estamos? Eu acho que, independe de tecnologia, né? Tem empresas que já colhem fruto disso há muito tempo, tá? Porque ele mesmo com tecnologias menos avançadas, com DTMF, era possível fazer muita automação. Uhum. Então, colher fruto, ele já colhe fruto há muito tempo. Mas são empresas que têm necessariamente, não necessariamente, mas geralmente, elas já têm um volume de atendimento muito grande, porque daí a dor é muito grande. Porque empresas médias até, um pouco menores do que essas grandonas, se olhava para aquilo e falava assim, tá bom, eu preciso fazer sei lá, uma API para atender o pessoal de atendimento, mas eu tenho um outro projeto prioritário. Toda empresa que a gente vai, então aqui o TI está muito ocupado, porque a gente tem um projeto ABC, ele não conseguiu fazer isso. É normal. Isso tem mudado nos últimos 2 anos, então tem ganhado-se prioridade, até porque para construir a API você constrói para vários pontos de contato, não só o robô, né? Mas tem tido um pouco mais de prioridade e estão percebendo que agora o ganho é muito grande. Quando você fala nível 1, as pessoas falam, tudo aquilo que é mais complexo deixa para o humano. Não é verdade. Tudo aquilo que é mais raro, mais incomum, deixa para um humano. Situações diferentes. O complexo o robô já consegue resolver há muito tempo. O complexo e o simples. Mas o importante é ser corriqueiro. O importante é ter volume para valer a pena fazer automação. Mas se tiver, não vale a pena fazer. Mas os ganhos são, assim, expressivos. A gente tem cliente já com robô que resolve satisfatoriamente 60% dos atendimentos totais que entram no canal de atendimento. Seja voz, chat, assim, na média, super altos e ganhando prêmio e aumentando, enfim. Mas é engraçado, né? Por que esses caras estão aqui hoje? Por que eles estão nesse nível hoje? Porque há 3, 4, 5 anos atrás, ou até mais tempo,
Eles tiveram uma diretriz estratégica muito clara e estão fazendo a estratégia rodar. Tá? Não dá para assim, agora, eu quero, não tenho nada e quero. Então, até aproveitar e dar uma dica para as pessoas, né? Como é que eu entendo essa questão de estratégia que fica meio genérico? Então, eu falo assim, ó, toda empresa ela tem uma visão, mesmo que não seja declarada, tem uma visão. Às vezes é do dono. Ah, a minha visão é, pô, eu quero ser, sei lá, o Red Bull dos infoprodutos. Não sei. Não importa o mercado que você... Eu quero ser o Uber dos encanadores. A gente sempre tem uma visão, que pode ser um pouco mais rebuscada ou mais simplificada do jeito que eu falei. Mas beleza, tem essa visão que é a sua meta, tá? Aí você tem que bolar uma estratégia para atender essa visão. E estratégia, vamos pegar um caso clássico da Southwestern, né? Que é aquela empresa aérea americana. A estratégia deles era, a visão deles era, eu quero ser a Greyhound da... Greyhound é tipo Cometa, aquela empresa de ônibus. Do mercado americano. Ou seja, eu quero que as pessoas que andam de ônibus hoje, nos Estados Unidos, andem de avião. Tá? Essa era a visão deles. E bolaram uma estratégia que tem um monte de ações, e a diferença de estratégia para plano de ação é que o plano de ação da estratégia, ele é todo amarradinho. E um plano de ação para plano de ação é, fecha esse custo aqui, muda ali, abre uma filial lá, sabe? São coisas pontuais que não estão amarradas, só para deixar claro. Beleza. E a estratégia deles era, eu vou comprar aviões de um tipo só. Estratégia low cost básica, tá? Comprar aviões de um tipo só. Vou fazer viagens mais curtas que não precisa de alimento. Quanto mais tempo meu avião ficar no ar, mais eu estou rentabilizando ele, menos custo eu tenho. Eu vou vender ticket direto, porque se eu vender via agência é muito caro. Então eles estão fazendo um monte de ações nesse plano de ser a Greyhound do avião que conseguiram dominar o mercado e são os maiores hoje em dia, tá? Porque eles tinham uma visão muito clara e montaram uma estratégia, um plano de ação todo amarradinho. E aí quando a gente fala disso, por que eu tô falando disso? Quando a gente tem essa visão que a gente quer ser e a gente tem uma estratégia, a gente precisa de uma estrutura para atender essa estratégia. E eu gosto de dividir a estrutura em algumas camadas. A primeira é assim, pô, legal, tem uma estratégia aqui. O que eu preciso ter de infra e de ativos? É a parte mais óbvia, né? Para atender essa estratégia. Se eu quero ter, sei lá, se é empresa aérea, eu preciso ter aviões, né? Então, isso é a infraestrutura que eu preciso. Segundo passo quais tecnologias, quais processos e tecnologias eu preciso. E aqui, quando eu falo de processo e tecnologia, a tecnologia, de forma muito resumida e simplificada, nada mais é do que o processo automatizado, tá? Então, essa é a segunda camada. Beleza, então eu decidi que eu tenho que ter esses ativos, esses processos e a tecnologia vai vir automatizar alguns desses processos. Aí depois, que pessoas eu vou ter e qual é o organograma dessa empresa, em que cargo que eu vou ter as pessoas que eu vou precisar, né? Quem são as pessoas que eu preciso. E a última camada são as culturas e os valores. Né? O que eu não abro mão e como é que jeitão que essa empresa tem que ter. Se é low cost, cara, tem que ser todo mundo low cost. Se é sofisticado, marca de luxo, eu vou ter que ter um outro tipo de escritório, vou ter que ter outro tipo de pessoa que eu vou contratar. O jeito aqui é diferente. Então, acho que é importante as empresas, e não precisa ser um exercício muito complexo, nada muito fora do comum, mas lista essas coisas. Qual a minha visão, qual a minha estratégia, essas 4 etapas aqui da estrutura que eu preciso, que não dá para conversar uma coisa. Eu quero ser o maior fabricante de parafuso do mundo. Eu não vou ter uma máquina para produzir parafuso? Né? Talvez essa é a estrutura que eu quero dizer. E depois as métricas e resultados para você poder medir se você está indo para o caminho certo ou não. Então, acho que é importante as pessoas entenderem que antes de sair implementando tecnologia, monta esse planinho aqui, que geralmente já está na cabeça do dono, ou já está na cabeça da alta liderança, às vezes só não é transparecido para o time. E tem empresas que permitem que isso aconteça mais e negócios que permitem menos. Pô, se eu estou falando de uma empresa de aço, distribuidor de aço, mesmo que eu não tiver tudo isso, está meio claro para onde eu quero ir. Eu tenho que ser low cost, tem umas coisas meio implícitas ali. Eu tenho uma empresa de moda. Cara, mas que marca que eu quero ser? Eu quero ser a Gucci? Eu quero ser a C&A? Eu quero ser a Farm? Sei lá, né? Então, eu acho que tem negócios que precisam ser mais explícitos ou menos explícitos, mas vale a pena, de qualquer forma, fazer isso para ter uma visão clara. E eu já fiz muito isso, tá? Sair dando tiro para todo lado. Não vai para frente. Não vai para frente. Então, se obrigue a ter a estratégia e ter um plano de ação que vai atender a estratégia e aí entra a tecnologia e o processo nesse caminho ali onde eu expliquei. Perfeito. Você acabou de dar uma aula pra gente, né? Eu, quando contei aqui no começo que eu traria pessoas de mercado justamente para trazer essa provocação e esse conhecimento prático
É exatamente isso que você acabou de fazer aqui. E o que você traz é um passo a passo e um caminho que serve para qualquer tipo de empresa. Você trouxe, né, no começo da sua fala, você trouxe que por que as empresas que estão aí, né, estão, como elas estão. Não é à Então, toa, não é à toa. Olha esse caminho, existe uma estrutura, existe um racional por trás, um objetivo, um propósito por trás disso para chegar aonde eles chegaram, né, onde eles estão hoje. Eu achei riquíssima Boa. essa troca que você trouxe pra gente, esse passo a passo. Quando eu aprendi isso também eu adorei, por isso que eu vou... É, E eu preciso ir escrevendo e falando, porque daí eu vou aprendendo também, tá? é Eu vou vendo isso. os gaps, aqui não tá tão bem amarrado. Deixa eu perguntar pra quem me ensinou pra ver se eu aprendo melhor. Acho E que é assim. compartilhando a gente também vai Isso. fixando, né? Muito, muito. Vai fixando. E eu gostei muito que você colocou pessoas e cultura em todo esse processo, porque ainda quando eu entro nas empresas é uma dor que eu sinto muito grande, que é pessoas. A gente quer dar experiência, a gente quer que as pessoas se sintam bem dentro da empresa, mas a comunicação não acontece. A empresa, os funcionários, por vezes, eles nem sabem qual é o propósito do negócio, aonde impacta. Então, por isso que eu falo que está tudo interligado. Né? A gente trata, até então, a gente trata muito as áreas de uma forma individual, mas a gente tem que aprender a tratar o negócio como um todo. E o negócio envolve pessoas, envolve todas essas Uhum. etapas que você construiu. Perfeito, Legal, perfeito. Dava legal. para encerrar aqui, mas não vamos. Eu quero continuar conversando com você, continuar explorando esse seu conhecimento aí, porque você tá, Matheus, não sei o quanto você tem noção disso e desse privilégio, mas você tá inserido já num meio que a gente ainda está tentando entender o que é. Porque ele chegou muito rápido. Esse ano fomos, né? Eu sempre brinco, né? Que inteligência artificial ela virou um case de UX, né? Colocaram ali uma interface pra gente falando, população, bora, começa a utilizar. E aí foi todo mundo numa loucura. Aonde que eu coloco, o que que eu faço? E eles amarram muito ao eu posso ter lucro com isso. Posso ter lucro e posso Rapidamente. rapidamente, exato, e posso ter redução de custo da minha operação. E é exatamente aí que mora o perigo, né? Exatamente aí. Então, você trazendo toda essa provocação, você conta para quem está assistindo, para quem está nos ouvindo, de que isso, a inteligência artificial sim pode a criar as automações gerando lucro, ajudar na redução de custo, mas isso não quer dizer que a gente tem que abrir mão do que a gente, da nossa responsabilidade nisso tudo, que é essa estruturação. Quer ver um exemplo claro disso, para deixar bem visual, da parte de processo e tecnologia? Então, assim, ó, quando a gente pega um projeto para fazer, a gente... A primeira coisa, o primeiro time que entra é o time de LUI, que a gente chama de Language User Interface. Esse cara nada mais é do que algumas coisas, mas uma delas é ser analista de processo. Ela vai pegar os processos da empresa, vai entender, vai desenhar esses processos, vai ver quais são os pontos de contato com tecnologia que o cliente tem, porque, pô, para dar o status do seu sinistro, por exemplo, eu preciso saber o status do seu sinistro. Eu posso colocar o Bill Gates ali, o Elon Musk para te atender. Se ele não tiver essa informação, ele não fala para você, tá? Então, né? Então, eu preciso desses pontos. Então, entra uma pessoa para conversar com o cliente e fazer todo esse desenho. Então, vê, processo. Aí eu vou para a tecnologia, eu pego esse processo todo e implemento uma ferramenta que tenha funcionalidades capazes de emular tudo isso que a gente quer num bom atendimento. E quando a gente fala de IA, eu não é que eu pego esses documentos todos, jogo numa IA e falo, responde. Porque isso é muito perigoso. Porque a IA, às vezes ela vai pensar que um processo pode ser melhorado e não pode por uma regra de negócio, por uma legislação, por uma estrutura que a empresa tenha que não dá para mudar. Então, o que a gente tem feito com o IA, de fato, né? Beleza, criei o processo todo na nossa ferramenta, tá rodando um robô, eu vou plugando ela, e essa é uma dica que vale para tudo. Não saia querendo resolver todos os problemas com IA. Vou dar 3 aqui. Primeiro, o meu robô vai e escuta o que a Karen falou. Ele não entendeu, ele não fala que não entendeu. Ele transfere para o motor de inteligência artificial, eu dou o contexto para a inteligência, ela escuta o que a Karen falou, opa, eu acho que ela quer dizer isso. Devolve meu robô e meu robô dá a resposta. Eu não pego a resposta da inteligência artificial. Mas isso aqui já melhora a minha capacidade de entendimento. De coisas que eu não teria aprendido antes, né? Deixando a máquina aprender e a gente validando o aprendizado, e agora rapidamente eu consigo quebrar esse gap. Isso foi um avanço bacana. Segundo uso que a gente dá é customizar respostas. Veja, quem dá resposta é o meu robô.
É ele que determinou para processo de segunda via de boleto, ele que tem a resposta. Só que eu consigo, então assim, sei lá, a Claren vira e fala, pô, meu cachorro comeu minha conta, não consigo achar meu boleto. Eu poderia dar uma resposta padrão quadrada, que a Claren lesse, e fala assim, será que ele me entendeu? Aí eu quero falar com o humano, acho que ele não me entendeu direito. Agora eu poderia pegar, a minha resposta é essa de segunda via, eu falo, eu falo assim, IA, de uma maneira bem simples, pega aqui minha resposta que é essa, pega elementos da pergunta da Claren e mistura na minha resposta. Então assim, puxa, Claren, que pena que seu cachorro comeu sua conta, mas para você pegar uma segunda via, assim, A, B e C. Aí nesse momento a Claren fala, não, pô, peraí, me entendeu. Perceba, né? É algo sutil, besta, mas que faz muita diferença para dar uma retenção melhor no robô. E a terceira etapa foi na curadoria. A curadoria é um negócio difícil. São várias etapas, vários processos de curadoria, várias etapas para você fazer uma curadoria de um lote de assuntos. A gente falou assim, tá, o que que dá? Quais etapas eu consigo automatizar? Então, hoje não é que a minha curadoria, eu jogo um lote e ele me devolve pronto. Não, eu vou fazendo passo a passo e alguns desses passos eu faço com automação, que eu consigo fazer um volume muito maior de dados, muito maior de conversas, processa muito mais rápido, então eu entrego uma curadoria que eu demoraria um mês, eu entrego em 3 dias e eu faria com 200 chamadas, agora eu faço com 20 mil. Então, eu acho que as pessoas deveriam começar por aí usar a IA. Tem um processo bem claro e definido, você tem alguma tecnologia que eventualmente já funciona, pluga, vai plugando e melhorando pontinhos, aí você vai entendendo, eu usei ali, funciona assim, até para aprender, né? Acho que esse é um grande... Perfeito. E tem até, acrescento uma informação que a gente também se preocupa pouco, que são os dados. A gente precisa de dado, precisa de informação. Então, também, o que você tem de informação dentro de casa, sabe? Eu quero muito que a inteligência artificial saiba responder às perguntas que os clientes fazem. Você tem essas perguntas mapeadas? Você sabe o que o cliente está perguntando, né? Você já mapeou isso? Não é simplesmente, coloca aí, deixa mar aberto a inteligência artificial. É aí que ela começa a alucinar. Sim, É aí sim. que mora a Vai faltar alucinação. informação, vai ter Exato. coisa ambígua lá dentro no seu material, ela vai dar uma resposta. Ela precisa responder. Sim. Né? Eu brinco que a inteligência artificial ela é uma adolescente proativa, né? Hiperativa. Ela precisa fazer alguma coisa, ela tem que fazer alguma coisa. Então, precisa-se ter internamente também a estruturação de dados, né? Processo, dado, tudo tem que ter. Isso. Isso que você está trazendo é o que vocês construíram na Comgás, né? Eu tive o grande privilégio de participar da documentação do case da Comgás e quando você foi falando, eu fui linkando ali aos sucessos que a Comgás tem alcançado, né? Vocês, enfim, conduziram esse projeto, pode falar muito melhor do que eu. A Comgás foi um case muito curioso para mim, tá? Desde o começo, assim. Como é que foi o processo de contratação? A gente foi indicado por um amigo que era do Google, que levou a gente no processo, o André Jorge, até obrigado por ter apresentado a gente lá. E aí o processo da RFP já estava muito adiantado. Tanto que a gente entrou uma semana depois, já teve a reunião com todos os fornecedores para eles contarem o que eles queriam e as pessoas fazerem as propostas. E aí nessa reunião, eu lembro muito bem, assim, que eles começaram a falar o que eles queriam, e eles queriam uma URA humanizada. E aí, puta, imagina, tudo que eu faço é um robô que fala, né? Que entende fala natural. Isso era lá em 2020, eu acho. E eles estavam pedindo a tecnologia anterior. Eu falei, fodeu. E aí eles marcaram uma reunião, eu imagino com cada fornecedor, né? Porque marcaram com a gente para tirar dúvidas ali, trocar um pouco de ideia. E como a gente já tinha... o meu produto não atendia o que eles queriam, né? Porque eu não tinha o DTMF, não fazia aquilo. Eu falei, foda-se, né? Vou falar o que eu penso aqui. Aí eles começaram, você tem alguma dúvida? Eu falei, eu tenho uma dúvida. Por que vocês querem usar carroça, sendo que a gente já tem carro elétrico? Na época nem tinha muito carro elétrico. É carro, sei lá, uma Ferrari funcionando por aí. É porque não funciona ou porque é muito caro? Aí eles, tipo, como assim, né? Eu falei, não, vocês estão falando que vocês querem um negócio que aperte 1, 2, 3, 4, mas que fale bonitinho. E eu tô dizendo aqui que existe um negócio que é, olá, como eu posso te ajudar? E o cliente fala livremente, o robô entende e vai passando. É porque é caro ou porque vocês têm medo que não funcione? Aí alguém respondeu, os dois. Eu falei, então deixa eu contar um pouquinho do meu modelo de negócio. A gente trabalha assim, 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 esses são os nossos cases, tal, tal, tal. Aí eu lembro certinho. Ô, Matheus, legal. Podemos marcar uma próxima reunião com fulano? E eu acho que foram umas 5, 6 reuniões desse jeito. A gente trazia o fulano. Puta, Matheus, entendi, legal. Posso trazer não sei quem na reunião? E aí depois pararam essas reuniões. Depois de 2 semanas veio uma... Olha, gente, mudou para todos os fornecedores. Mudamos a RFP. Nossa RFP é isso aqui.
E era exatamente o que a gente fazia. Não a gente, mas exatamente o nosso modelo de negócio, porque eles tinham gostado do modelo por performance, né? Para a empresa é muito interessante, né? Pô, Sim. se esses caras estão dizendo que eles fazem mesmo e que eu não tenho prejuízo e que eles vão implementar e eu não vou ter que gastar nada, não vou ter que investir, do caralho. É, e isso aconteceu. Mas por que eu tô contando isso? Porque a empresa, quando ela veio contar desse case, lá em 2020, mesmo que seja uma concessão, ou seja, eles são um monopólio, assim podemos dizer, mas é exclusivo deles naquele lugar para operar, eles não deveriam se preocupar com experiência. Mas a diretoria e a alta liderança entendeu que em algum momento isso poderia mudar, número um, e que mesmo que não mudasse, eles poderiam ter uma. Para que eu tenho uma empresa que vai ter um monte de dor de cabeça, um monte de custo, sendo que eu posso ter uma empresa que atende legal, que tem uma redução de custo, mesmo não tendo competição direta, eu vou ser mais eficiente e melhor para o meu cliente? Não tem por que não ser. Então, a empresa veio com uma decisão lá do board, da diretoria, alta liderança, falando assim: nós vamos mudar de uma empresa focada em produto, que é uma empresa de engenharia, meter tubo no chão, é bem engenharia mesmo, para uma empresa centrada no cliente, lá atrás. E para isso acontecer, nós vamos fazer esse plano. E aí, quando a gente veio trabalhando com eles, você vê que diferença que faz. Porque eles já tinham um projeto para montar um barramento com todas as APIs para todo mundo poder consumir. Eles já tinham toda essa parte de data lake para poder consumir os dados. Eles já estavam construindo, né? Um portal único para o atendente humano. Então, não é que a Comgás melhorou tanto porque a Blue Lab é mágica. Não, a gente foi uma pecinha lá dentro que ajudou bastante a empresa, mas eles fizeram várias ações que faziam sentido com a estratégia que foi bem desdobrada. Eu acho que esse é um ótimo exemplo também para contar da parte anterior. Sim. Mas é isso, assim. Então foi muito legal. E você vê o nível da galera de lá, o envolvimento que eles valorizam, que eles sempre estão dispostos a arriscar. E você fala, pô, mas essa é a empresa que não deveria arriscar, né? Deveria arriscar uma empresa de tecnologia, uma empresa, né? E eles arriscam no bom sentido de, não, vamos colocar, a gente colocou outro dia, foi até a ideia também do pessoal da Johnny, a Yasmin trouxe, cara, por que todo mundo escuta áudio em um e-mail no WhatsApp e a gente não faz isso na URA, no robô? Como assim? Você pode perguntar, olha, você gostaria de falar na minha voz normal ou na minha voz um e-mail? Um e-mail, clica um botão, não tem prejuízo nenhum. Eles, animal, vamos fazer. Fizemos, 20% das pessoas adotam, teve uma melhoria de nota. Então, é engraçado, né? Como essa empresa que deveria ser o mais quadradinha possível é uma das mais inovadoras e que faz as coisas acontecerem. E é um segmento que a gente não espera ter uma experiência tão encantadora, Não, né? não. Aliás, só fazendo um parêntese aqui, já que você abriu a roda de agradecimentos, eu quero agradecer ao Bruno, né? Porque se Bruna, estamos aqui, Brunão. é porque o Bruno nos apresentou, fez essa ponte. E voltando para Comgás, é isso. É exatamente isso que você traz, assim. O quanto a gente precisa olhar também para tudo isso com os pés no chão, né? Tem que ter uma estrutura. Você só reforçou a importância da gente ter essa estrutura. A inteligência artificial, ela não veio mesmo para resolver todos os nossos problemas. Pronto, meus problemas acabaram. Tudo o que é operacional, tudo que é repetitivo, eu vou colocar a inteligência artificial para fazer. Meus problemas vão acabar, eu vou reduzir custo, vou conquistar o mundo com a inteligência artificial. Lê do engano. Tanto que eu imagino que vocês também tenham até histórias de coisas que não deram certo em implementação, eu imagino. Porque nem tudo por vezes a gente entende que a inteligência artificial pode reagir de uma forma e ela reage de outra, ou a gente precisa de mais tempo para educar a inteligência artificial para chegar no resultado final, ou no meio do caminho a gente entende que, poxa, a gente tinha o objetivo X, mas com o caminhar para esse objetivo X, a gente percebeu que olhar para o objetivo Y talvez seja melhor, né, para a implementação. Então, a inteligência artificial, ela não vem para você implementar em toda a jornada do cliente e resolver todos os problemas. Não. Entende primeiro a jornada, estrutura ela e depois, em certos pontos, você faz implementação. E falando eu fui, enfim, trazendo muita fala aqui, mas eu queria te fazer essa pergunta. Tiveram também situações que vocês olharam e falaram, poxa, não é esse caminho, vamos rever ou vamos educar mais a inteligência artificial, enfim, para que a gente consiga chegar no resultado legal? Sim, cara, assim, quando você vai usando, né, colocando em alguns pontos, você coloca e fala, não mudou nada. Pô, achei que ia mudar, não mudou. E outras que surpreendem também. Então, sim, de fato, até teste mesmo. Tá bom, vamos fazer
Tinha muito cliente que falava assim, pô, por que o ChatGPT é desse jeito e o robô não é? Tá bom, vamos fazer. A gente consegue fazer um motor similar ao ChatGPT, até um pouco mais performático, e colocar para rodar. Aí colocava, nossa, mas ele viajou, não tem esse processo. Nossa, mas perguntaram isso aqui. É porque o documento que você mandou inserir lá dentro, o seu site, ele informa um monte de coisa e tem coisa que tá faltando. Então você vai aprendendo muito com o processo. Por isso são os testes. Testa, valida, coloca, volta. Não tem, a gente tá aprendendo a usar. Isso. Beleza, a gente tem especialista na empresa que entende bastante como é que o modelo Lambda da história. Você até conheceu o Patrick, né? Cara, conhece muito disso aí. Uhum. Legal. Ele sabe como implementar, mas assim, o problema pode ser resolvido de várias maneiras possíveis. Então tem que ter um penso, tem que ter gente. Quanto mais sofistica alguma coisa, vamos dar outro exemplo, vai, pega lá. Uma carroça. Bom, uma carroça é relativamente simples. Tem o eixo, tem a carroça, é madeira. É um prego aqui, um prego ali, a gente arruma ela e faz funcionar. Quando você migra para um carro, não é tão simples assim. Pô, um carro tem um monte de componente, é mais difícil consertar, é mais difícil arrumar, mas tem várias abordagens de fazer um carro. Motor na frente, motor atrás. Enfim, e outras mudanças, agora o elétrico. Começa a sofisticar mais. Você fez um carro, são vários carros diferentes. Mas cada um de um jeito. Óbvio que o mercado ele vai aprendendo com os erros dos outros e vai copiando. Uhum. A mesma coisa com a IA. A gente está numa fase de descoberta. Então, testa, vai vendo. Tá, e se eu jogar essa frase inteira e fazer para ela resumir? Funcionou assim, não tá tão bom. Agora vamos pegar só esses dois pedaços então e jogar. Olha, resumiu legal. Oh, mas não resumiu, mas fez uma coisa, me ajudou a captar intenção, a captar sentimento. Vamos usar para isso? É bem por aí que você falou. É muito teste, é muito teste. A gente conhece em teoria como funciona, o Sim. básico você precisa entender, mas daí você vai testando como implementar. E tem a necessidade de cada negócio, tem a necessidade de entendimento de quem é o cliente, né? Então, em cada empresa também vocês precisam personalizar as entregas, Total. né? Isso é muito importante, Matheus, porque as pessoas elas olham a inteligência artificial, olham a tecnologia como um todo de fora hoje e veem um chat GPT performando como ele tem performado hoje e esperam que a implementação da inteligência artificial dentro do negócio delas tenha o mesmo efeito que um chat GPT, um Gemini, um Copilot tem na nossa mão aqui enquanto sociedade. E, na verdade, não. Na verdade, a gente tem que testar, a gente tem que treinar a inteligência artificial, tem que afinar a linguagem, entender muito de prompts, né, de engenharia de prompt, que é a chave dessa comunicação, é a linguagem que foi construída para que essa troca entre o robô e o humano aconteça. Então, esses líderes e empresários que estão nos assistindo, respira, né? E coloca essa mentalidade de inovação dentro do seu negócio, porque a inovação é isso, testa, erra rápido, testa de novo, tem a cabeça aberta para mudar de opinião e ter novas possibilidades para que você consiga chegar no seu resultado. Não é porque você traçou um caminho para chegar nesse resultado que você tem que seguir ele até o fim. A inteligência artificial, ela está disponível para a gente sim, mas a gente precisa, né, construir esse relacionamento com ela. A gente está testando. Sim. Ela não vem pronta. E o que a gente está fazendo com ela hoje também vai moldar ela no futuro, né? Então, estamos todos em construção. A inteligência artificial, nós estamos entendendo sobre ela também, ela tem aprendido cada vez mais sobre nós e tem que ter um pouco de estratégia, paciência e estrutura para também conseguir fazer essas implementações, né? Matheus, ficaria aqui conversando com você horas, porque eu amo esses papos e eu sei que para quem está ouvindo, fazendo um diagnóstico aqui do nosso papo hoje, né? Legal. Para quem está ouvindo a gente, com certeza essa pessoa sai com provocações e sai também com um olhar mais atento. Se de fato eu não estou esperando que a inteligência artificial resolva todos os meus problemas e me traga soluções para a minha vida e para o meu negócio, ao invés de utilizar a inteligência artificial como um caminho e não como solução. A inteligência artificial ela é uma parte do negócio, ela não pode ser o todo. Por N motivos que conversamos aqui hoje, mas em especial porque nós precisamos também lembrar que o negócio, a estrutura de negócio, ele é feita com pessoas. E a
A base disso é feita com pessoas e a gente precisa dessas pessoas alimentando esse negócio. Então, não acho que você vai construir uma empresa 100% com inteligência artificial. Você pode ter, hoje já é possível, ter algumas posições ali com a inteligência artificial fazendo todo o processo mais operacional, mas as pessoas são necessárias também nessa construção. Então, eu tenho recebido algumas provocações de que dá para construir uma empresa 100% com inteligência artificial, você não precisa não. Né? Então, essa conversa eu acho que traz muito essa provocação para as pessoas reverem todo esse processo. Eu quero te agradecer muito por esse convite ótimo, por essa sua participação aqui e por compartilhar um pouco da sua história e do seu conhecimento com a gente, que com certeza vai ser muito rico. Teremos muitos bons feedbacks aí sobre esse encontro. Boa, eu que agradeço. Muito bom. Muito obrigada. Pessoal, seguimos então com a nossa jornada aqui de podcasts. Assistam, compartilhem com as pessoas, nos deixe também saber o que vocês acharam e o que tem passado aí do lado de vocês. Quais são os questionamentos que vocês estão se fazendo diante desse momento que nós estamos no mercado, com novas tecnologias, com o novo comportamento do consumidor e com o nosso comportamento e a nossa mentalidade também sendo provocada para essa mudança e para essa inovação. Muito obrigada pela presença de vocês todos que estão nos assistindo e até o próximo episódio.